E já está. Então, boa noite a todos. Bem-vindos à terceira sessão do nosso curso A Economia de Francisco, o Santo, o Papa e nós. Antes de apresentar este segundo módulo e apresentar a Margarida, que hoje está connosco nesta sala virtual, através do Orem, da Casa Velha, e por ela e por este tema nos juntamos aqui todos, dava algumas notas práticas sobre o percurso que estamos a fazer. Após cada sessão, temos enviado um e-mail com os links ou de textos de leituras que foram sugeridas, nomeadamente pelo Frei Hermínio, ou que foram aqui apresentadas, ou também com os links para poderem ver a gravação no nosso canal do YouTube. Enviámos também desta última vez um pequeno inquérito de avaliação do primeiro módulo, que caso ainda não tenham respondido, nós agradecemos muito que respondam, porque assim também vamos percebendo o que é que podemos melhorar de sessão para sessão. Temos percebido que algumas pessoas não têm recebido o e-mail e por isso deixávamos aqui o alerta de que às vezes estes e-mails podem ir para a caixa spam do nosso correio e portanto nas segundas-feiras a seguir a cada sessão de quarta-feira, espreitem a caixa de spam, porque nós tipicamente estamos a enviar estes e-mails à segunda-feira, para garantirem que não perdem o e-mail. Depois, uma segunda nota prática tem que ver com as perguntas. Nós percebemos que, se calhar, para não estarmos a tirar tempo da sessão seguinte, as perguntas que não são respondidas numa sessão vão passar a estar num documento que vai ser partilhado por todos, com as perguntas, e depois cada um dos nossos oradores e dos nossos convidados irá responder ali, naquele documento, à pergunta e à pessoa que fez essa pergunta. Portanto, depois também podemos partilhar aqui, se calhar daqui a pouco alguém da equipa até partilha o link das perguntas, já lá estão 3 perguntas que vêm da última sessão, mas só garantir que vamos responder e vamos responder naquele documento às perguntas que ficarem sempre por responder de cada sessão. Pronto, não dá para responder a tudo em direto e ao vivo, mas será respondido. E pronto, e de notas práticas, penso que é isto. Nós fechámos o primeiro módulo com o Frei Hermínio, que hoje também está em sala connosco e continua este caminho connosco. Estivemos a aprofundar a vida de São Francisco de Assis e os escritos de São Francisco de Assis. Tivemos aqui ideias bastante fortes de que o futuro é o cuidado, de que a tónica não é dinheiro ou salvação, e portanto olhámos também, aprofundámos esta visão franciscana da vida e da economia. Olhámos também para o paradigma cristão assente neste diálogo ecuménico e interreligioso. A palavra diálogo fica como uma palavra forte já neste início de caminho. E hoje abrimos o segundo módulo. E abrimos este segundo módulo em que vamos ter 3 sessões, uma hoje guiada pela Margarida, dedicada à Laudato Si, a próxima dedicada pelo José Frazão, jesuíta, e a terceira portanto a segunda dedicada à Fratelli Tutti e a terceira dedicada ao pensamento social cristão, e que vai ser orientada pelo Otávio Carmo, que é um dos 2 vaticanistas portugueses e que vai estar connosco para fazer uma síntese deste módulo e também trazer-nos mais informação sobre a doutrina social da Igreja, sobre o pensamento social do Papa e da Igreja de hoje. Apresento então a Margarida, que hoje nos vai falar da Laudato Si, a Margarida Alvim, que agradecemos muito que esteja aqui connosco. Nasceu em 1974, é natural de Orem, onde está neste momento, onde ela vive e trabalha grande parte do seu tempo neste projeto da Casa Velha, que já partilhámos o link aqui no chat e que depois podemos voltar a partilhar. Licenciou-se em Engenharia Florestal no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, e depois de ter trabalhado 6 anos como técnica florestal no grupo Porto Celso ao Porcel,
mudou o seu rumo profissional e eu arrisco-me a dizer o rumo da sua vida para a área do desenvolvimento. Trabalhou na Fundação Gonçalo da Silveira, que alguns poderão conhecer, trabalhou na FEC, Fundação Fé e Cooperação, onde entre 2009 e 2019 foi responsável pelas iniciativas de ligação Fé e Desenvolvimento e foi gestora de projetos de educação para o desenvolvimento e advocacia social na área da justiça e da sustentabilidade. É cofundadora, como eu dizia há pouco, da Associação Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade, que convido a visitarem não só o site, mas in loco, em pessoa, e no site podem ficar a conhecer as atividades. Esta associação foi criada em 2012 e é uma missão partilhada pela Margarida, com a família, com os amigos, com os jesuítas e com as irmãs escravas do Sagrado Coração de Jesus. Hoje a Margarida junta-se a nós para falar sobre a encíclica Laudato Si. Estamos também num ano marcante para esta encíclica que tem 5 anos. Estamos a viver o ano Laudato Si, exatamente porque a encíclica assinala os seus 5 anos. Este ano começou o ano passado e vai até 24 de maio deste ano. A Laudato Si é, sem dúvida, um dos documentos base para pensar esta nova economia, e neste texto encontramos explanado muito do pensamento do Papa para o tema da ecologia integral e um desafio muito grande a uma conversão individual e comunitária. E sem me alongar mais, Margarida, agradeço muito a tua generosidade. Passo-te a palavra e vou projetar aqui a tua apresentação. Obrigada. Obrigada obrigada Rita, Frei Hermínio, também e toda a equipa da Economia de Francisco por este desafio. Vamos ver também se pelo menos ficamos todos ainda mais inspirados para este caminho de conversão da ecologia e conversão ecológica, que passa também pela economia, passa por todas as áreas. Espero conseguir ser clara, não me perder muito aqui durante o que gostaria de partilhar convosco esta noite e sobretudo que fiquem, se ainda não o fizeram, que fiquem com muita vontade e desejo de ler esta encíclica, que é um documento tão especial que o Papa Francisco nos oferece. E agradecer desde já à Rita também o poder ir guiando aqui um bocadinho a minha partilha. Esta apresentação tem assim alguns desenhos que me inspiraram também por causa de serem sobre um livro que depois aconselho nas referências bibliográficas, que trata também da vida de São Francisco de Assis, cruzada com a nossa vida, que é Francisco e o Pequenino, mas depois já deixarei a referência. Então podemos ir seguindo. Para saber ao que vamos aqui neste tempo juntos, um bocadinho o fio condutor desta conversa, que começará assim por um breve enquadramento. Já aprendi com as sessões anteriores com o Frei Hermínio aqui a organizar aqui as ideias, algumas notas introdutórias também que servem como chave de leitura para o que gostaria de partilhar esta noite. Depois uma apresentação da encíclica fazendo assim 3 leituras diferentes da encíclica Laudato Si, algumas ideias também de ligação Laudato Si, Economia de Francisco, e depois uma conclusão e as referências bibliográficas. E espero que depois também tudo que não fique claro e que não fique assim muito objetivo no que for dizendo, possamos também ter algum bom tempo de conversa e de perguntas. O enquadramento desta sessão, como já sabemos, no fundo, vem no seguimento do caminho que está a ser feito, deste caminho, o Santo, o Papa e nós, e por isso recuperar, e foi muito inspirador as 2 sessões com o Frei Hermínio, porque ficaram a ecoar assim várias ideias que trago também, que vou trazendo para esta noite,
mas a própria liturgia de hoje me inspirava. Hoje é dia de São Patrício, que é assim um santo também muito, que nos leva muito à unidade das criaturas com a criação e no fundo este louvado sejas meu Senhor pela nossa irmã e a Mãe Terra que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras, que vem do Cântico das Criaturas, que é assim um grande motor da Laudato Si e que trazemos da sessão anterior e que aqui é também representado pela criatura Val, que é o cão aqui de casa, por isso as fotografias que forem vendo também são aqui da Casa Velha. Mas este mesmo cântico, no fundo, expresso por tantos homens e mulheres ao longo de todos os tempos, e nesta liturgia de hoje, que também nos vai, cada dia com os seus salmos, nos vai pondo nesta atitude de louvor e de cuidado. Eu te formei para renovar a aliança do povo, para restaurar a terra, rezávamos hoje de manhã nas laudes com Isaías. Algumas notas assim para o caminho, para este caminho. Primeiro que tudo, dizer que realmente é uma partilha a partir experiencial e que sou companheira de caminho de todos os que aqui estamos esta noite e neste caminho que fazemos de descobrirmos como somos cuidados e como somos chamados a cuidar e que não é um caminho que vamos trilhando maior do que nós, este caminho evangélico de Jesus que vamos onde nos vamos reconhecendo e por isso também o partilhar hoje é muito a partir desta experiência que vou fazendo e vou fazendo na minha vida e vamos fazendo aqui na Casa Velha em conjunto. Também referir que acrescente, traga assim também, além das fontes franciscanas que trazíamos, não é? Das sessões anteriores e que estão tão presentes na Laudato Si, não posso deixar de acrescentar fontes inacianas de Santo Inácio de Loyola, porque por um lado o próprio Papa como jesuíta as traz para este documento e porque também foram essenciais e são para a minha experiência e para a experiência da Casa Velha. Portanto, também esta Casa Velha que se transformou neste lugar, deste centro de ecologia e espiritualidade, muito também descobrindo o cuidado da casa comum com estas fontes inacianas. Penso que como também ainda como nota introdutória, gostaria muito, pelo menos, que esta ideia ficasse desta conversa desta noite em relação a esta encíclica, assim, que é assim o centro, penso, que nos desafia esta encíclica, é muito quase a fazer um convite a dar um passo atrás, quando pensamos nesta questão da crise ecológica, crise social, nesta urgência de mudança, de outra economia, de mudanças de estilos de vida. Acho que realmente é muito importante e acho que é isso que o Papa nos propõe, que façamos e um bocadinho que o Frei Hermínio nos propunha também neste caminho de contemplação e de louvor e de compaixão e de reconciliação, que seja que esta encíclica nos ajude a dar este passo atrás para perceber de onde nasce afinal o cuidado e a compaixão. Porque às vezes somos muito rápidos a querer respostas e a querer caminhos e soluções, e a Rita partilhava na semana passada que fazemos um caminho de perguntas, sobretudo, não é? Onde vamos partilhando respostas, sim, mas isto fica esta ideia de que cuidamos porque somos cuidados, e o cuidado surge como resposta de homens e mulheres reconciliados, que era uma ideia que me ficava da partilha do Frei Hermínio. Francisco de Assis como um homem reconciliado, um homem ligado. E a partir do momento em que temos e chegamos a essa experiência, de facto, há todo um caminho que começamos a percorrer de cuidar também. Esta ideia central de como estudos
tudo está interligado, que essa é uma ideia muito forte desta encíclica, e no fundo este perceber, este cada vez mais tomar consciência que somos parte da criação, e por isso que seja também esta encíclica, acho que nos desafia muito a reconhecer-nos tomados pela criação e pelo Criador e a deixar-nos tomar, depois daí virá a luz para tomarmos e cuidarmos a nossa casa comum. Portanto, é uma encíclica que nos situa e remete muito ao lugar certo, ao lugar de humildade e ao lugar agradecido que, de facto, é um motor para que nos transforma interiormente, e por isso a conversão ecológica é sobre isso, é sobretudo isso, a conversão interior, e que nos faz ser transformadores, que se espalha, é este perfume que se espalha à nossa volta. Por fim, última nota, que este percurso, uma vez que falamos tanto de contemplação e de louvor, e que é essa marca tão forte também que vem de Francisco de Assis, que possamos também ter aqui, ao longo desta conversa, um percurso contemplativo, e por isso também o que vou partilhando também pretende despertar e pôr-nos um bocadinho aqui nesta atitude de contemplação. Então, passando concretamente à apresentação da encíclica Laudato Si, e esta proposta de 3 rondas de leitura. Porquê 3 rondas? Porque me parece que, primeiro que tudo, apresentar um bocadinho o texto, assim sem grande pormenor, vamos percorrê-lo pelo contexto, o propósito, a estrutura, deixando assim algumas passagens, mas não querendo de todo apresentá-lo com detalhe, porque nada como ler o texto e por isso uma primeira apresentação assim objetiva do texto. Uma segunda ronda de leitura que no fundo faça esta reflexão, o que é que nos propõe o texto, não é? O que é que o Papa Francisco, ao lançar-nos esta carta, nos quer propor de facto, o que é o caminho aqui que marca. E uma terceira partilha, uma terceira leitura, que é o que é que a mim foi dizendo e vai dizendo, e o que é que a mim e a nós, Casa Velha, este texto foi dizendo. Portanto, uma leitura pessoal. E é este o percurso que partilho convosco, para chegar, claro, ao fim e propor-vos a vocês também que a partir desta mote possam fazer a vossa leitura. Entrando na primeira ronda de leituras, assim um bocadinho se calhar densa, mas que tentarei também não demorar, que é esta apresentação do texto, no fundo um bocadinho no contexto em que surge, assim, o propósito com que o Papa Francisco nos apresenta este texto, a inspiração, algumas chaves de leitura transversais e a sua estrutura. Quanto ao contexto, a encíclica Laudato Si foi publicada em 2015. Não é assim um documento muito marcante em termos de posicionamento da Igreja, se assim quisermos dizer, em relação a este tema da ecologia, mas claro, não caiu do céu aos trambolhões, surge enxertada num longo património do pensamento social cristão que já trazia vários documentos e preocupações, e o Papa Francisco abre a encíclica exatamente recolhendo essa herança desde João XXIII, passando pelo Papa Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, que foram em diálogo com o mundo e com os desafios de cada tempo, lançando assim estas propostas, estas referências da Igreja. E no fundo esta encíclica surge então não apenas nesta sequência do magistério da Igreja Católica, mas também nesta rede mais larga e ecuménica, e neste caso o Papa Francisco faz assim uma referência forte ao patriarca Bartolomeu, ortodoxo, da Igreja Ortodoxa, que tanto também tem
já há tanto tempo trabalhado e motivado a nossa reflexão sobre estes temas. Isto por um lado, mas por outro, e muito relevante, é que o facto de ter sido publicado em 2015 e foi publicado em maio. O 2015 foi um ano muito relevante em termos de acordos climáticos e de desenvolvimento sustentável. Foi o ano em que aconteceu a Cimeira do Clima em Paris, a COP21, onde se chegou a este acordo importante, o Acordo de Paris, que ainda está a ser, hoje em dia, é o motor também das negociações em termos de clima a nível global e da participação de cada país. É assim um grande acordo em cima da mesa. Também é o ano em que aconteceu esta Cimeira das Nações Unidas da Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em setembro, que tem este mote também, não deixar ninguém para trás, e no fundo é assim um documento espelho quase da Laudato Si, com 17 objetivos interligados entre si. Por isso, o Papa, sem dúvida, que quis ter assim não só uma presença forte, uma voz ativa e forte da Igreja neste momento tão crucial, e também que se pusesse ser, a Cíclica Laudato Si, no fundo, foi uma grande retaguarda para todos os que participaram diretamente nestes encontros e nestas cimeiras, nomeadamente para todos os decisores que tiveram aqui uma retaguarda ética, quase espiritual, para poder ir arriscar corajosamente, dar a voz para um compromisso e passos a dar. Por isso foi assim um momento muito importante este contexto da encíclica. O propósito desta encíclica e assim a motivação, deixo aqui assim três passagens que falam do propósito do Papa Francisco, este urgente desafio de proteger a nossa casa comum, que inclui a preocupação de unir toda a família humana. O convite urgente a renovar este diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta. E este diálogo, no fundo, é a palavra que quase talvez se repita mais na encíclica Laudato Si, e a própria encíclica é um diálogo, é construída em diálogo. E este desafio, que é para todos, não para todos os homens e mulheres de boa vontade, não apenas para a Igreja, muito para todos. Todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades. Espero que esta carta encíclica nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. Acho que tem muita força este desejo, não é? De reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. É assim uma motivação também para não levar todo este caminho como um peso, mas levar este caminho com urgência, diligência e alegria perante a grandeza de podermos participar nesta cuidado desta casa que também é nossa. A inspiração para esta encíclica, muito ligada com estas fontes franciscanas que já conhecemos agora melhor, com as 2 sessões que antecederam esta inspiração de Francisco de Assis e todo este caminho franciscano, este cuidado franciscano, que no fundo transparece em toda a encíclica, o cuidado e que nos apresenta o que penso que podemos dizer como o cuidado como um cântico simples e agradecido, enraizado no louvor que se deixa entranhar e entranha a língua da fraternidade e da beleza. O cuidado como uma vocação, não como uma obrigação, que é uma grande diferença. Por isso aqui as passagens também que vão sendo assim a grande inspiração e motivação e que nos possam ir também deixando adentrar, entranhar por este louvor de louvado sejas meu Senhor, cantava São Francisco de Assis,
esta irmã e esta mãe terra que nos governa e nos sustenta e que nos, no fundo, toma e dá vida, é uma irmã e uma mãe que clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. É um convite a ouvirmos esta terra, esta que geme e sofre as dores de parto, como nos diz São Paulo na carta aos Romanos, ao ponto também de nos deixarmos tocar de deixarmos que esse grito seja nosso, porque também nós somos terra. E ir encontrando este sentido existencial, esta nossa identidade de fundo, e que então agora neste caminho quaresmal e de Páscoa de tantas maneiras se reflete. E de chegarmos a este ponto de nada neste mundo nos é indiferente. Por isso é uma inspiração que por um lado é um ponto de partida e por outro é um fio condutor, este cuidado que é frágil por uma ecologia integral vivida com alegria e autenticidade. E aprender esta visão integrada e integral da nossa vida, do mundo, da ecologia, ou com este conceito de ecologia integral, a partir de São Francisco de Assis, porque nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os povos, o empenhamento na sociedade e a paz interior. Tudo está ligado. E isto só pode, esta consciência, esta experiência, só pode de facto nascer da forma como nos aproximamos e nos deixamos aproximar pela criação, pelo meio ambiente, pela natureza. Nesta abertura e admiração e encanto, que nos faz sentir intimamente unidos a tudo o que existe, só daí pode brotar de facto, de modo espontâneo, a tal mudança de estilos de vida. Por isso, há que dar este passo atrás. Algumas chaves de leitura transversais que o Papa Francisco também apresenta logo nos números iniciais da encíclica e que vão surgindo de uma forma ou de outra. A relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida. Portanto, são eixos que vão surgindo ao longo de todo o texto e que, no fundo, agarram também a proposta que o Papa Francisco nos quer fazer com este documento. A estrutura da encíclica tem a estrutura também própria destes documentos da doutrina social da Igreja, esta estrutura do ver, refletir e agir. Só podemos um bocadinho este agir e este cuidar que não é que nasce de um conhecimento de fundo da realidade e não apenas um conhecimento, mas um conhecimento que se reflete em mim, que me provoca, que me faz pensar e ponderar e por isso agir em consequência. E esse é o desejo também do Papa Francisco. Espero que esta carta encíclica, que se insere no magistério social da Igreja, mais uma vez, repito esta frase, nos ajuda a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. E então, a encíclica está dividida seguindo este percurso do ver, refletir e agir, a encíclica está dividida em 6 capítulos, 2 que nos ajudam, desde logo, a entrar com este conhecer melhor, com este que é o capítulo 1, o que está a acontecer à nossa casa,
E o capítulo 2, que é que o Evangelho, que é o Evangelho da Criação, já entrarei em detalhe, um bocadinho em detalhe em cada um dos capítulos, mas por um lado, num primeiro momento, muito uma recolha grande científica de facto de como está a nossa casa comum, e num segundo momento aprofundar esse conhecimento à luz da fé, e que nos dá motivação a nós também, a partir do ponto como cristãos, para nos empenharmos neste cuidado da casa comum. Depois, o terceiro e quarto capítulos, muito neste contexto que nos ajuda a ponderar e a refletir. Um capítulo 3 que trata da raiz humana da crise ecológica, no fundo, procurar as causas dos sintomas que vemos e que experimentamos de tantas formas. E no quarto capítulo, o Papa Francisco propõe uma ecologia que nas suas várias dimensões integra o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e as suas relações com a realidade que o rodeia. Portanto, este conceito de ecologia integral. O quinto e sexto capítulos, mais virados para a ação, um quinto capítulo com algumas linhas de orientação e ação, e o sexto capítulo com a educação e espiritualidade ecológicas. Por isso agora vamos um bocadinho percorrê-los neste primeiro momento de leitura do texto. Sobre este capítulo, como está a nossa casa, que trata muito de conhecer a realidade, de conhecermos a realidade é maior que as ideias, diz-nos o Papa Francisco na Alegria do Evangelho. Muitas vezes queremos cuidar a partir de ideias que acabam por não gerar transformação e mudança, por isso é tão importante conhecer a realidade. E a chave de leitura para este capítulo, diria que, acrescento eu, que pode ser este do olhar e ver, do conhecer, do aclarar, do despir tantos preconceitos e tantas ideias feitas, do expor, do aproximar e do ligar. E este mote também acho que nos pode dar esta tal alegria e urgência na leitura deste capítulo, que quem entra na encíclica Laudato Si pode ter tendência a querer saltá-lo, porque é longo e é cheio de dados, e estão aqui os subcapítulos que tratam, que no fundo é um grande diagnóstico com uma retaguarda científica reconhecida e que abriu muito o diálogo entre a Igreja e ciência também. Pode não apetecer-nos saltar em frente e continuar capítulos talvez mais fáceis de ler do que todos estes dados de poluição e mudanças climáticas, o clima como bem comum, a questão da água, da perda da biodiversidade, mas que não saltemos capítulo nenhum, porque todos são importantes, e sobretudo por isto que o Papa nos diz no número 12, o mundo é algo mais que um problema a resolver, é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. Por isso, olharmos, conhecermos, para nos deixarmos tocar. E se calhar não vou entrar em detalhe de todos os dados que aqui são apresentados, mas acrescento se calhar duas realidades concretas de hoje, desta crise ambiental e social, que poderíamos acrescentar hoje. A primeira, a crise provocada pela pandemia da Covid-19, e aqui numa leitura de um recente livro do Papa Francisco, à conversa numa entrevista que foi feita ao Papa Francisco, não é? Em que o Papa Francisco também diz isto: a crise parece única porque afeta a maior parte da humanidade, mas eu diria que é especial somente pela sua visibilidade. Existem milhares de outras crises igualmente terríveis, mas por serem tão longínquas e como se não existissem para alguns de nós. E por isso também pôr esta crise assim, que no fundo é mais uma expressão deste desequilíbrio e deste forma como estamos a viver entre nós e a viver com a terra que nos sustenta.
E um dado recente também, e de um artigo muito esclarecedor no Expresso, de dia 3 de março, portanto muito recente, desta penso que filósofa Sofia Vaz Guedes, que prepara um bocadinho a próxima Cimeira do Clima, a COP26, que vai ser no fim deste ano, e que apresenta vários o estado da arte em relação ao clima e, no fundo, a contribuição de cada país neste acordo para acordo climático, de justiça climática. Por isso, fica aqui assim um breve apanhado deste primeiro capítulo, mas que seja este o desafio de como está a nossa casa, este de conhecer a realidade e cada um acrescentar, poderá acrescentar os seus exemplos concretos. No segundo capítulo, então, entra no diálogo esta luz que a fé oferece, e por isso a chave de leitura é esta de não apenas de reconhecer, mas de reconhecer, de me reconhecer neste mundo e de reconciliar, de me compadecer e de me aproximar. É um capítulo que vai muito à própria Bíblia, à própria teologia da criação. É um capítulo muito inspirador, na medida em que fala muito por um lado, nesta certeza, neste cuidado que nasce do amor e desta paternidade que o Frei Hermínio nos falava, mas no fundo vai percorrendo ao longo, com várias narrações bíblicas até chegar a Jesus, vai percorrendo e vai nos pondo nesta história também, que é nossa, nesta certeza que todas as criaturas revelam o amor de Deus na criação, e que como nós próprios somos filhos muito amados e cuidados, este deixar-nos marcar por este antes de te haver formado no ventre materno eu já te conhecia, de Jeremias. Esta certeza de que fomos concebidos no coração de Deus e que por isso cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus, cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um é necessário. É esta a marca que nos faz, de facto, converter interiormente. Ao mesmo tempo, é-nos apresentado aqui o que é que nos desvia desta história de salvação, de cuidado, de amor, e a encíclica Laudato Si também assenta muito neste tudo está ligado e nesta relação entre tudo, e ao mesmo tempo como o desequilíbrio vem da quebra dessa relação e na quebra de 3 relações fundamentais intimamente ligadas: a relação com Deus, com o próximo e com a terra. E mais uma vez, assim, esta ideia de que nos põe no lugar certo, que não somos Deus, a terra existe antes de nós e foi-nos dada. Portanto, ajoelharmos perante como Moisés, não é? Neste lugar sagrado, neste que nos recebe, e que somos desafiados a cuidar. Por isso, a partir daí, é que desta segunda leitura da realidade, com esta profundidade, então sim, avançamos para o terceiro capítulo, que já na perspectiva do refletir. O refletir, então, nas causas, por um lado, o terceiro capítulo, a raiz humana da crise ecológica, portanto, um capítulo que nos ajuda a aprofundar, a ponderar, a discernir e a ajustar meios e fins. E trata de muitas coisas, estão aqui indicados os subcapítulos da tecnologia,
entre a criatividade e o poder, a globalização do paradigma tecnocrático, a crise do antropocentrismo moderno e as suas consequências. Mas mais do que, o Papa Francisco, mais do que dizer isto é certo ou isto é errado, é certo ou errado o mercado, é certo ou errado a tecnologia, é certo ou errado o progresso, diz algo muito que dá trabalho, de facto, e que nos dá trabalho a compreender, porque no fundo nos pede uma ponderação e um discernimento. Afinal, tudo o que nos é dado e que nos é dado para cuidar e não para dominar, como é que usamos todas estas coisas? Como é que usamos o poder? Como é que usamos a tecnologia? O que é meio, o que é fim? Portanto, é um grande capítulo de apontar as raízes, afinal, da crise ecológica, que não é tanto a tecnologia, o mercado, o lucro em si, mas a forma como usamos cada coisa e a forma como abusamos muitas vezes de cada coisa e a forma como vivemos, no fundo. Por isso, um capítulo que nos ajuda a assim, uma reflexão de fundo sobre todos estes temas. No quarto capítulo, esta proposta da ecologia integral, esta proposta de unificação que nos leva a uma visão unificada e integrada da ecologia, porque se ecologia, claro, estamos habituados a pensar em ecologia como verde e ambiente, não é? Mas ecologia, o que nos traduz é o tratado do cuidado da casa, que não é só da casa-terra, é de todas as relações, todo o ecossistema. Por isso, este capítulo tão inspirador também, porque nos leva a perceber que, de facto, somos desafiados, um mundo e uma casa mais sustentável, um desenvolvimento mais sustentável, só pode vir também com soluções que se integram e com todas estas visões e tradições da ecologia ambiental, económica, social, cultural, ecologia da vida cotidiana, todas estas dimensões que se cruzam. Por isso, muito esta ideia que não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. E no fundo, aqui este número 160, que é assim um número-chave desta encíclica, a meu ver também, esta pergunta: que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a crescer? Esta pergunta não toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária. Quando nos interrogamos acerca do mundo que queremos deixar, referimos-nos sobretudo à sua orientação geral, ao seu sentido, aos seus valores. Se não pulsa nelas esta pergunta de fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas possam alcançar efeitos importantes. Mas se esta pergunta é posta com coragem, leva-nos a outras questões muito diretas e que provavelmente todos temos e ao longo da vida. Com que finalidade passamos por este mundo, para que viemos a esta vida, para que trabalhamos e lutamos, que necessidade tem de nós esta terra? Por isso, estas perguntas existenciais de fundo que nos fazem perceber, de facto, o que é que andamos aqui a fazer, porque é que agradecermos a vida e percebermos que não estamos cá por acaso, que papel é o nosso. E esta visão integrada permite-nos um caminho integrado também de respostas. Finalmente, estes dois eixos finais da encíclica, que levam mais à ação e que inspiram a ação, o quinto capítulo, algumas linhas de orientação e ação, que se assentam muito nesta chave de leitura da relação e do diálogo entre o meio ambiente e a política internacional, entre as políticas nacionais e locais, diálogo
e transparência nos processos decisórios entre política e economia, enfim. Toda esta grande relação entre todas as dimensões, o nível global, local, todos os temas, todas as perspectivas, as religiões, enfim. E o Papa Francisco apresenta linhas muito concretas de diálogo e orientação. E finalmente no capítulo 6, estou a acelerar um bocadinho porque estou a ver aqui o tempo. O capítulo 6, que é assim, se trata muito da educação e espiritualidade ecológicas, porque no fundo toda esta mudança tem que assentar neste eixo, nesta educação de raiz e no fundo esta ideia que transmitida no 202 e no 212. Muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo é a humanidade que precisa de mudar. Falta a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Esta consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Surge assim um grande desafio cultural, espiritual e educativo que implicará longos processos de regeneração. Por isso, esta apresentação deste estilo de vida, que é uma mudança de fundo, uma mudança interior, que nasce deste sentido de pertença uns aos outros, pertença a uma história maior. Os subcapítulos que apresenta são todos muito, muito inspiradores e falarei um bocadinho mais sobre eles quando falar na terceira ronda da encíclica. O que nos propõe então, o que me parece que salta assim como proposta de fundo deste texto, qual é assim a grande proposta, isto de ser um passo atrás, uma proposta de uma visão ajustada da realidade, do sentido da vida, uma proposta de conversão ecológica que é sobretudo uma conversão interior, não é desde a desgraça, sim, estamos em crise, temos que mudar, não é, sim, é verdade, estamos em crise e temos que mudar, mas é uma proposta que se enraiza, não é numa história de terror, é numa história de amor e de cuidado, da qual fazemos parte. E esta proposta de que o nosso cuidado surge dessa consciência de que somos cuidados. Há aqui uma série de pontos mais uma vez, muito, muito inspiradores. Esta questão de facto, não menosprezarmos as motivações adequadas para cuidar, esta raiz do louvor enfim, que nos faz cair na conta afinal da história maior que nos envolve e da qual participamos, e por isso que implica necessariamente esta transformação pessoal, antes mesmo da transformação da nossa família, comunidade, empresa, sociedade, mundo. Também, apesar de, Rita, desculpa, não tenho aqui partilhado, mas também, se calhar, eu acho que continuando um bocadinho este mote que nos propõe este texto, primeiro também gostaria de refletir a força que as palavras têm, o próprio título da encíclica, não é? Laudato Si, cuidado sobre a casa comum. Este louvor, que nos fala de louvor, de dom, de relação, de pertença e de partilha. Só no título temos tudo isto, e que é uma proposta, e que é o fio condutor desta encíclica, este raiz no louvor, esta consciência do dom, da relação, do sentido de pertença, porque pertencemos e somos parte, cuidamos, e desta partilha.
também este caminho que parece-me também que esta encíclica não, é muito mais do que poderíamos pensar no manual de normas e receitas verdes da Igreja, não é? Pronto, assim, uma proposta de manual de normas para sermos mais ecológicos. É muito mais do que isso, é sobretudo um caminho espiritual de conversão ecológica. E que depois, sim, dará origem às normas, mas é sobretudo um caminho espiritual de conversão ecológica. E de facto não é um plano de respostas a catástrofes, não é um plano da Igreja de respostas a catástrofes, mas é sim um caminho de reconhecimento de uma vocação de guardiões. Somos chamados a ser instrumentos no cuidado da criação, somos chamados a ser guardiões, que é uma ideia tão forte também que o Papa nos lança desde o princípio do seu pontificado, na sua primeira missa, na primeira homilia, 19 de março de 2013, fala precisamente disso, de São José como guardião. Por isso, esta vocação que é nossa e esta proposta que este texto nos faz também, de assumir esta vocação de guardiões. Rita, sim, agora pode avançar. Finalmente, a terceira ronda, para falar um bocadinho enfim, a partir da minha própria experiência. Este documento, sem dúvida, que é assim algo marcante para a Casa Velha e marcante para mim, como vocação pessoal. No fundo, tenho aqui assim, partilho assim aqui algumas ideias. Porque a Casa Velha é uma casa de família, e aqui ao centro temos uma fotografia do meu pai somos 4 irmãs, portanto eu sou mais pequena. Nasce numa casa de família gerida em comum por vários irmãos, onde tive a sorte de nascer e crescer, mas a certa altura, num momento grande de crise, foi-nos pedido, surgiu este desafio de crise, quer da casa, quer da quinta, quer da família dos meus pais doentes, e isso foi assim um momento que me levou de facto a parar e a perceber a perceber o que é que me estava a ser pedido, e aí muito com a ajuda dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. No fundo foi um caminho de ir respondendo a todo este percurso que a Laudato Si descreve e que de facto foi meu e é nosso na Casa Velha. Quase que posso dizer que é uma carta que me foi escrita ainda antes de o ser, porque a Casa Velha começou esta transformação em família alargada e casa alargada em 2010, 2012, e por isso quando saiu a encíclica Laudato Si foi assim uma confirmação muito forte do que estava aqui a acontecer. Para dar este passo, no fundo assumir também esta vocação, foi muito realmente marcante esta descoberta de ser criatura amada, chamada a amar, e permitiu esta conjugação, este sentido de comunhão com a criação, sentir no fundo, o vir cuidar desta casa e dar um novo rumo a esta casa com este projeto de ecologia e espiritualidade, não, de facto, por um momento foi uma obrigação. Havia uma crise, era preciso responder e alguém tinha que responder, mas passou a ser uma descoberta de uma vocação, muito ligando a estas componentes de terra e pessoas. E é uma vocação que se tem vindo a transformar e a se tornar comunitária, portanto já somos vários e uma comunidade assim alargada neste projeto da Casa Velha, já com 10 anos, e agora há pouco tempo tivemos assim um grande encontro por Zoom ainda, à volta de um plano estratégico que fizemos no ano passado, um plano estratégico da Casa Velha. A Casa Velha surgiu de uma intuição estratégica, não é?
convite, desta vocação, deste chamamento a cuidar desta casa comum. E em 2010, em 2020, então parámos, avaliámos um bocadinho por o caminho feito até aqui, e surge agora assim uma proposta concreta, uma estratégia concreta para os próximos 5 anos, mas onde assumimos esta visão de sermos um lugar de relação catalisador de conversão ecológica. Mas também um caminho que reconhece, neste mesmo plano estratégico, reconhecemos como identitário da Casa Velha, algo que aparentemente poderia ser não propriamente uma força, mas que reconhecemos como força, e que também vem ao encontro do que o Frei Hermínio nos partilhava, deste cuidado humilde e no fundo, desta cuidado ao jeito de São Francisco também, que é o nosso estado frágil, inacabado e simples. Portanto, a Casa Velha é uma casa que se foi alargando, que se foi convertendo e transformando, exteriormente, mas sobretudo interiormente. Exteriormente, enfim, houve várias, quem conhece, as casas da Quinta foram mudando, a garagem em Capela, o palheiro em Albergue, os Correios das Ovelhas numa casa, a um agroturismo, onde fazemos retiros também, e diferentes atividades de educação e espiritualidade, muito nesta ligação à terra. E é um caminho que tem como modelo o Bom Pastor, que também é assim uma referência nesta encíclica e também neste caminho de cuidado da casa comum. O 6º capítulo da Laudato Si, que é no fundo assim o que mais me marca, se calhar da encíclica, o 2º capítulo e o 6º capítulo marcam-me bastante, e acho que marcam bastante a Casa Velha. O 2º porque trata isto mesmo e raiz ao cuidado na história maior de salvação, na criação, no amor, e o 6º porque aponta este outro estilo de vida, que é de sobriedade, que é de simplicidade, que é de alegria, de gratidão. E é verdade que a Casa Velha, pela experiência que foi fazendo, antes mesmo de 2015, antes da encíclica, fomos assumindo 8 pilares para cuidar da casa comum, que hoje em dia são os nossos valores, que é este de vivermos abertos e disponíveis, agradecidos, com pouca tralha, sabendo esperar, atentos e comprometidos, em verdade, em comunhão e em alegria. Quase que podem ser uma tradução do 6º capítulo da Laudato Si, e surgem do que fomos aqui vivendo e vamos aqui vivendo e experimentando. E aqui uma fotografia da capela do Bom Pastor, que era a garagem. Por fim, estou quase a acabar, e tanto havia para dizer, mas haverá, espero que venham. Se deixar aqui uma nota em relação ao Laudato Si e à economia de Francisco, e é uma nota que peço emprestada à Helena Lacida, que é uma economista e teóloga, professora no Instituto Católico de Paris, que talvez devem conhecer provavelmente, e que faz aqui no fundo ela é professora de Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável, e tem um livro traduzido em português que é O Sentido do Outro, a crise como uma oportunidade de reinventar laços, que aconselho vivamente. Mas a Helena, numa proposta de Quaresma para este ano, que repesquei há pouco tempo, fala aqui um bocadinho nesta economia assente na qualidade das relações construídas. Neste livro que referia, fala da economia como aliança e promessa, e liga a economia, ao redescobrir da economia, também à Bíblia, o que podemos encontrar como referências e como fio condutor de uma nova economia. E um bocadinho estas ideias inspiradoras, não é o que nos pertence que conta, mas sim a quem pertencemos. A comunhão, a fraternidade e a amizade social ensinam-nos que somos o que recebemos.
Não somos o que possuímos, nem o que produzimos, nem o que sofremos, tornamos-nos no que recebemos gratuitamente de outras criaturas e do Criador. Por isso, na Laudato Si, esta qualidade das relações construídas ganha este nome de ecologia integral e é este convite a experimentar a relação também na economia como esta relação, como é que estamos a tratar esta qualidade destas, todas estas relações, não tanto fazer menos do mesmo, mas fazer diferente, é o desafio de Helena Lacida. Podemos avançar. Conclusão. A vossa conclusão que nos leva à leitura de cada um da própria encíclica, e aqui o Vale à Procura. Que proposta deixo para fazer esse percurso? Acho que não seria nada pouco pegar nestes números que aqui tenho apontados, o 65, o 66, o 84, o 85 e o 160 da Laudato Si, e promovem e provocam este percurso de reconhecer-me parte de uma história maior, filho, filha muito amado e amada, tomado num ecossistema de relações que me conferem uma identidade e missão, como instrumento único e precioso no cuidado da criação, em conjunto com toda a criação, aqui com a orquestra, não é? Em que cada um é chamado a tocar um instrumento, aprendendo a harmonia, o lugar e tempo certos com Cristo. E este desafio também do Papa, neste livro Sonhemos Juntos, um caminho para o futuro melhor, este é o momento para sonhar em grande, para repensar as nossas prioridades, o que valorizamos, o que queremos, o que buscamos e comprometer-nos nas coisas pequenas e atuar em função do que sonhamos. Fica esta proposta assim de caminho para cada um. E ainda, assim, de um ponto de vista mais prático e de um exercício que pode ajudar, porque o vamos fazendo em muitos contextos onde vamos trabalhando a Laudato Si, fazer estas perguntas a diferentes níveis da casa. Eu como casa, a minha família como casa, a minha equipa como casa, a comunidade, a empresa, a organização, a cidade, o mundo. Fazer um bocadinho este exercício, dar tempo a este exercício de análise também destas relações com Deus, com a Terra, com os outros, comigo próprio, e se calhar fazer estas perguntas, porque muitas vezes não se este caminho de mudança não passa tanto por inventar a roda, como é uma frase da Casa Velha, não vale a pena inventar a roda, é preciso pôr a roda a andar, não é? Mas é mais aprofundar porque fazemos o que fazemos, como fazemos o que fazemos, como garantir que tudo está ligado e que nada nos é indiferente. E por isso deixo este desafio de fazermos o nosso mapa da casa comum, onde cada um tem um papel a desempenhar a estes diferentes níveis. E aqui também há algumas questões que podem ajudar nesse exercício, com esta inspiração do Papa Francisco na mensagem do Dia Mundial da Oração pelo Cuidado da Criação. Este é o tempo para voltar a habituar-nos a rezar imersos na natureza, para refletir sobre os nossos estilos de vida e empreender ações proféticas. Cada fiel cristão, cada membro da família humana pode contribuir para tecer como um fio subtil, mas único e indispensável, a rede da vida que a todos abraça. Por isso, estas 3 perguntas: como é que eu posso garantir essa imersão na natureza, estes corredores ecológicos no meu contexto? Esta ligação à Terra. Isto não é a ecologia integral, não é só para quem vive no campo, é para todos. Que corredores é que temos que estabelecer? Como se vive a ecologia na cidade, enfim, como trabalhar um estilo de vida de gestão de liderança com esta inspiração. Como conseguir este percurso que leva a promover a contemplação, a gerar a gratidão, a despertar a vocação, a mobilizar o cuidado. E como empreender ações proféticas.
e pronto, e das referências bibliográficas que provavelmente esta apresentação será partilhada, por isso as referências que vão surgir de seguida são do próprio documento da Laudato Si, disponível no site do Vaticano, a rede Cuidar da Casa Comum, uma rede em Portugal que trabalha muito a Laudato Si, que reúne tantas organizações, comunidades, paróquias, a própria Casa Velha faz parte. Este livro de Helena Lacida, também este livro do Pierre Rabhi, que é assim, uma pessoa assim, muito inspiradora também, com projetos muito inspiradores em França. O livro Francisco e o Pequenino, de Christian Bobin, do Apostolado da Oração, também que pode nos alimentar nesta veia contemplativa e que nos leva também a sentirmos filhos muito amados. As fontes inacianas e umas diferentes referências da Casa Velha. Várias delas são pequenos documentários feitos no âmbito ou das atividades da Casa Velha, como o do espiritual no desenho, ou de projetos de educação e desenvolvimento, como a Terra, o Juntos pela Mudança, o On the Way, que retrata assim 8 episódios esta experiência de duas voluntárias da Casa Velha, membros desta comunidade de Casa Velha, que se puseram a caminho até Roma, por ocasião do Sino da Amazónia, também muito, muito inspirador. Enfim, inspirações acho que não faltam, e por isso também o desejo e o convite que venham, passem pela Casa Velha e possamos aqui também trabalhar juntos ao lado de si a partir daqui. E acho que fico por aqui e já me ultrapassei. Peço desculpa, Rita, pela... Não há problema nenhum, Margarida. Obrigada, vou parar de partilhar. Vou passar aqui também, enfim, estou ainda a processar e a digerir e a saborear tudo o que tu disseste. Nós abrimos, como sempre, agora um tempo de perguntas e eu penso que eu tenho aqui uma pergunta, sei que a Gigas também, se calhar vou avançar aqui com a minha, Gigas, se te parecer bem, enquanto não chegam mais perguntas. Em primeiro lugar, Margarida, obrigada, que acho que esta apresentação foi um testemunho, um roteiro, enfim, eu já li a Laudato Si e sinto-me com vontade de ler de novo, senti-me aqui a fazer uma releitura, e o que gostava de te perguntar neste caminho que tens feito e nestes 5 anos de Laudato Si e todo o trabalho que foi feito na sequência desta carta publicada, que frutos é que tu vês? Ou seja, esta ideia de que isto não é um filme de terror, não é uma história de terror, é uma história de amor. Os desafios são tão grandes e por vezes eu acho que nós ficamos assoberbados com as metas e com os graus e não vamos lá chegar e não conseguimos. E perguntava-te, o que é que já foi, o que é que tu vês de fruto em Portugal, lá fora, enfim, o que te fizer sentido contar, mas que também nos possa inspirar a querer fazer ainda mais caminho. Uhum. Veio um fruto, desde logo, o diálogo que abriu, por um lado, pela simplicidade deste documento, apesar de ser tão longo e tocar tantas matérias e ligar tantas coisas, mas que qualquer pessoa que leia a Laudato Si não vai se sentir chamado e tocado, seja de uma maneira ou de outra. Por isso, o diálogo permitiu e no fundo, o grande fruto de nos pôr a caminho juntos dentro da Igreja, porque de facto a Igreja não estava e não está e vai estando cada vez mais, graças a Deus, mobilizada para todas estas questões que
para as quais havia, e há ainda, preconceitos de verde, não é? Isto é coisas para ambientalistas, para a esquerda e para hippies, se calhar, não é? Não, é algo que é muito, muito sério e universal e para todos. E esse caminho, passados 5 anos, dentro da própria Igreja, é mesmo muito visível. E por outro lado, abrir-se o diálogo entre a Igreja e fora da Igreja, crentes e não crentes, religiões e ciência. Isso também é muito visível, por isso só isso é um grande fruto. E ao mesmo tempo vê-se tantos projetos inspiradores a germinar, e também esta capacidade de ligar projetos entre si e de ir multiplicando o seu efeito aos vários níveis, não é? Tem sido também feito um grande trabalho nesse sentido, e todas estas redes, quer a rede Cuidar da Casa Comum, quer a rede Eco-Jesuit, que eu apontava ali, que é uma rede que reúne os projetos de ecologia, mais ligados à ecologia dos jesuítas a nível geral, e numa rede onde a Casa Velha está muito também implicada. Tem este fruto também de nos pôr muito em comunicação e em diálogo, por isso além disso, um fruto que vejo é todo o caminho percorrido em temas específicos. A economia de Francisco, por exemplo, sai daqui também, não é? É uma progressão, é um aprofundamento do caminho. A querida Amazónia, a tratar a questão da Amazónia, mas que não é apenas da Amazónia, é dos grandes biótopos da Terra, a Amazónia, a Ásia-Pacífico, florestas da Ásia-Pacífico e a bacia do Congo. Os grandes pulmões da Terra, e que são tratados na querida Amazónia, a seguir deste modo sinodal, deste modo de escutar a realidade local, e nos ouvirmos, nos escutarmos e de vermos melhor juntos. Portanto, estes frutos diferentes, e o estarmos aqui esta noite já é um fruto também visível da Laudato Si. Toda esta progressão de documentos, não é só documentos, é de processos de diálogo, no fundo. Trazendo estas periferias e o centro, que é sempre esta tensão, não é? As periferias para o centro para as periferias. Pronto, acho que assim, acho que são grandes frutos que podemos reconhecer, sem dúvida. Bom, engraçado falares no iniciar nos processos, que o Papa também falou na mensagem final aos jovens, no final do evento de Economy of Francesco. Foi claramente uma expressão muito, muito marcante. Eu penso que nós temos aqui 2 perguntas, Guigas. A Guigas tem uma pergunta e eu vejo o Frei Mínio com a mão no ar, portanto imagino que tenha uma pergunta. E já lhe passamos a palavra. Guigas, queres se calhar partilhar a tua pergunta e a pergunta também que vem a seguir à tua? Claro. Olá, boa noite. Então, aqui uma pergunta do Tiago Fernandes, que pergunta como é que a Casa Velha ficou conhecida no Vaticano. Pois é. Tal como, pois é essa, porque tudo está ligado, e está mesmo, é verdade. E não é preciso pôrmos em bicos dos pés para sermos ouvidos no Vaticano. É sobretudo esta consciência de que todos somos chamados a cuidar de uma determinada, todos temos a nossa missão e somos chamados a cuidar de determinada parte da casa comum, não é? O facto de mas temos uma consciência tão grande de pertença na Casa Velha, que tentei transmitir, e que eu acho que é um grande desafio da encíclica. O cuidar da Casa Velha é muito mais do que cuidar da Casa Velha. Cuidar, de facto, a partir da Casa Velha é a nossa contrapartida para cuidar da Amazónia, para cuidar das Filipinas. E o facto de conhecermos projetos na Amazónia, no Brasil, nas Filipinas, com pessoas concretas, comunidades concretas,
nesta família humana grande e família concreta da Casa Velha. Conhecemos, de facto, as pessoas, as comunidades, e o estarmos em contacto provoca a dinâmica que costumo chamar de elevador, não é? Isto de levar-nos ao Vaticano, neste caso. Porquê? Porque fazemos parte de redes, como a Rede Cuidado da Casa Comum, como as parcerias com a Fundação Fé e Cooperação, com a Fundação Gonçalo Silveira, esta rede de parceiros, o tal ecossistema de relações. Estes parceiros que estão a outro nível que não o nosso é aqui uma associação local pequenina, frágil, inacabada e simples, mas que tem a força da semente e do sal da terra, porque ligada a outras sementes que são reunidas nestas redes, e estas redes sim têm uma voz nestes grandes encontros do Vaticano. Por isso, sim, desta forma, a referência à Casa Velha num documento do Vaticano, por um lado, vem daí. Por outro lado, acho que, enfim, eu acho que o Papa Francisco inspirou-se também na Casa Velha ao escrever a Laudato Si, de alguma maneira, pelo Espírito Santo, obviamente, que é muito, tudo liga, não é? Porque foi mesmo um momento há 5 anos tão marcante para nós de receber esta carta, porque nos confirmou muito na nossa missão. E o ano passado ter recebido um telefonema da Eclésia a dizer que a casa, perguntar se eu sabia que a Casa Velha tinha sido referida no manual dos 5 anos da Laudato Si, eu não sabia. Foi outra vez, no fundo, aqui uma troca de visitas interessante, não é? E há um número da Laudato Si que diz isso mesmo. Não pensemos que os nossos esforços pequenos não são importantes, e que não, porque sim, porque são. E eu acho que o grande desafio que a Laudato Si também lança, e que o Francisco de Assis lança, e que, enfim, Inácio de Loyola lança também, com critérios que nos ajudam a perceber, é este de acreditarmos na pequenez e na humildade, na resposta pequena, e porque pensamos sempre que o problema é tão grande que é preciso um grande plano, uma grande resposta, mas a grande resposta vem da comunhão das pequenas etapas e das pequenas sementes e contributos. Por isso, acho que foi assim que chegou ao Vaticano, e que o Vaticano chegou até aqui também. Obrigada, Margarida. Se calhar damos aqui voz ao Frei Hermínio, quero fazer aqui uma intervenção. Dei voz, Frei Hermínio. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. E desculpem estar assim a viva voz e não seguir as regras por escrito. Mas para agradecer muito à Margarida esta leitura tão inspiradora deste texto, e sobretudo por colocar nela a sua experiência, a sua vida, a sua espiritualidade. Portanto, a Casa Velha, ecologia e espiritualidade. Acho que isto ficou bem claro na partilha, nesta leitura que a Margarida fez. E por isso agradecer muito. E não apenas também a sua generosidade por tantas vezes me citar ao longo desta noite. Caramba! Muito obrigado, Margarida, do coração. Por isso, quase que eu tenho uma pergunta para fazer e vou ser rápido, mas quase que para saudar e para agradecer muito com o número 216 da alegria do Evangelho, da exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que vem muito ao encontro daquilo que a Margarida disse. Porque isto é muito a Margarida, aquilo que o Papa Francisco diz, é o número mais pequenino da Evangelii Gaudium, o número 216. Pequenos, mas fortes no amor de Deus, como São Francisco de Assis. Eu acrescentaria como Santo Inácio de Loyola. Todos nós, cristãos, somos chamados a cuidar da fragilidade do povo e do mundo em que vivemos. Eu sublinho pequenos, mas fortes no amor de Deus. Pequenos, frágeis, vulneráveis, mas fortes, fortíssimos no amor de Deus. Eu aqui leio por exemplo, aquela expressão do Papa Francisco na Laudato Si: nós somos terra. Somos terra, mas ao mesmo tempo somos este imenso, este infinito amor de Deus, este sopro do Espírito.
sopro do Espírito na nossa terra, na nossa fragilidade. E por isso somos chamados desta forma a cuidar da fragilidade do povo e do mundo em que vivemos, do grito dos pobres e do grito da terra. A minha pergunta é esta. Há este conceito muito belo, porque, não, de facto, como a Margarida disse, não se trata de uma ecologia verde, é uma ecologia com todas as cores, não é? E por isso uma ecologia integral. Nós estamos num curso, estamos a refletir muito nas temáticas relacionadas com o belo conceito e mesmo a etimologia, a economia, não é? A minha pergunta é, não faz sentido falarmos também numa economia integral? Este conceito de uma economia integral, na linha exatamente deste belo conceito que o Papa Francisco, aliás, isto já foi preparado, como a Margarida disse, nos documentos, em muitos outros, neste percurso dos vários papas, para chegarmos aqui a este conceito, uma ecologia integral, onde porque tudo está interligado, tudo está incluído, porque quando alguma das realidades não está incluída, já não é integral, já não é. Há aqui qualquer coisa que falta. E é isso mesmo, eu acho que a economia de Francisco, este percurso que estamos a fazer e a aprofundar, talvez um dos grandes contributos exatamente da Laudato Si, trazendo este belo conceito da ecologia integral, portanto uma ecologia inclusiva. Não podemos falar também, sem medos, de uma economia integral. Sim, sem dúvida. Obrigado. Economia integral e muito com esta ideia de economia como relação entre tudo, não é? E da qualidade da relação. E no fundo da fraternidade e amizade social, que é a encíclica que vamos tratar para a semana, traz muito essa imagem de uma economia integral que nos integra, não é? Que é uma economia que de facto é uma relação entre e não apenas uma questão de gestão de bens, de necessidades, é muito. E a Helena Lacida tinha uma frase muito bonita para isso: é um espaço existencial da economia, que no fundo que nos marca também e que tem que ser visto esta relação, a economia como relação, como aliança, como promessa, põe a tónica numa economia integral, sem dúvida. E o que é e sobretudo que seja trabalhada essa questão das relações, da economia como relação, como aliança e como promessa. Margarida, obrigada. Muito obrigado. Hermínio, obrigada. Ficou aqui uma pergunta que, apesar de ser também da nossa equipa, não vai ficar sem resposta. Ficou aqui a pergunta da Guigas sobre gestos, passos, pequenos gestos e passos que podemos dar. E eu, se calhar, Margarida, vou sugerir que depois até nos possas ajudar a completar o nosso documento com perguntas e respostas e por aí partilhamos a resposta a esta pergunta para todos podermos pensar que pequenos gestos, que pequenos comportamentos podemos começar a desafiar e a transformar. E estamos a 5 minutos do fecho desta sessão. Eu gostava de lembrar só as notas práticas disto das perguntas, não é? Que nós temos agora um documento partilhado onde as que ficam por responder vão para lá, e a Guigas acabou de partilhar aqui no chat. Vamos partilhar com todos também a apresentação da Margarida, que é uma apresentação não só no conteúdo, mas é linda, Margarida, as fotografias, as imagens da Casa Velha, as ilustrações pintadas pela Margarida, e portanto foi uma beleza ver e assistir a esta apresentação. Deixar também uma nota prática que a SES está a promover amanhã, a propósito de como a educação é importante para
para todos estes processos, e é sem dúvida um processo fundamental para uma nova economia, para uma ecologia integral, só deixar a nota de que amanhã a ACES promove uma conferência com o diretor mundial da Fundação Escolas Ocorrentes, e que podem assistir, podem ver no site da ACES, se calhar entretanto alguém partilha aqui o link, podem se inscrever e assistir este projeto tão interessante e acarinhado pelo Papa Francisco e que trabalha o eixo da educação, e eu deixo esta nota também. E agora, estava-me a sentir o professor Marcelo e os livros e as notas finais, mas agora vou às notas que mais queria deixar, que levamos sempre um pensamento e notas finais das nossas sessões, e eu tomei nota aqui tinha um pensamento para partilhar no final da sessão de hoje, que era do discurso do cardeal Tolentino Mendonça, mas depois vi aqui um pensamento da Margarida, e com toda a amizade e respeito pelo cardeal, vou antes para este pensamento final. E fiquei, e possivelmente todos nós ficámos com estas ideias a ressoar, não é? De que as coisas podem mudar, esta frase do Papa, nós somos parte da criação e está tudo interligado, e esta é uma oportunidade a percebermos qual é o lugar certo e qual é o nosso papel, passarmos de dominadores a cuidadores, a guardiões, que o discernimento é a chave para estas perguntas e respostas, dá trabalho. Um grande amigo meu diz que a ecologia dá trabalho, e todas as coisas boas da vida, diria eu, dão trabalho. Depois a pergunta de pode haver uma nova economia sem um novo estilo de vida, e vice-versa, ficou também a ressoar, e esta nota de que a Margarida insistiu várias vezes, que a realidade é muito maior que as ideias, portanto a importância de partirmos da realidade e não das ideias. Esta é uma crise socioambiental, e isto é algo que nós reforçamos muito com a economia de Francisco, e realmente não é uma crise exclusivamente ambiental, e temos na encíclica um caminho espiritual de conversão ecológica, porque sem a nossa conversão interior e a experiência de cada um de nós, não é possível transformar a nossa casa, a nossa família, o nosso grupo de amigos, a nossa empresa, a nossa organização, as nossas cidades, enfim. E, portanto, ficaram notas muito, muito importantes, Margarida, e agradecer-te a generosidade para vires aqui partilhar, mas também, reforçando as palavras do Frei Hermínio, agradecer-te a perseverança e a fé e a abertura para trabalhar no projeto da Casa Velha, que é, para todos nós, sinal de esperança e sinal de fruto, não é? De fruto visível em Portugal até chega ao Vaticano, e chega ao Vaticano porque é um sinal de esperança global. Portanto, agradecer-te muito isso e dizer-te que nós vamos contigo e estamos aqui também a fazer caminho, e nós todos que aqui estamos hoje nesta sala virtual, 148 pessoas, mas já fomos 167, fugiram uns entretanto, mas agradecer-te mesmo muito, porque foi uma excelente sessão. E termino com este pensamento. Pegando nas palavras da Margarida e nos valores da Casa Velha, que possamos viver abertos e disponíveis, agradecidos, com pouca tralha, sabendo esperar, atentos e comprometidos, em verdade, em comunhão, em alegria. E acho que esta é a melhor forma de acabar. E obrigada a todos. Para a semana há mais, com o Padre José Frazão. Venham, vamos falar da Fratelli Tutti, depois fazemos uma pausa na Semana Santa e voltamos depois da grande passagem da Páscoa. E mais uma vez, obrigada, Margarida. Obrigada eu. E a todos. Muito obrigada. E depois vamos partilhar a bela apresentação que a Margarida fez hoje. Está bem? Boa noite a todos, bom descanso. Obrigada. E bom resto de semana. Obrigada a todos.
Obrigada, malta a Rita. dizer adeus, agora pus em galeria. Boa. Vou parar de gravar.